Agora que acabamos as 3 partes daquele vídeo gigante do Deadpool, vamos fazer 2 vídeos em um. Primeiramente sobre o Mamãe Falei e o caso Deltan, que ele comentou. Você começa o vídeo reclamando que o Arthur está julgando as pessoas e não a informação. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? O Intercept, vamos só localizar. O Intercept é do Glenn Greenwald, né? Que é o marido do Davi Miranda, suplente do John Willis. Vocês lembram disso? John Willis ganhou a eleição. Ah, é a resistência, desistiu, foi lá para a Europa, fazer resistência na Europa, entrou o suplente dele. O suplente dele é o marido do Glenn Greenwald. Isso é um clássico exemplo de atacar o mensageiro. Percebe que o fato dele ser esquerdista, ou seja, a condição da pessoa, não muda em absolutamente nada a avaliação da mensagem que ele passou? Então, para de ser corno e verifique a mensagem independente do mensageiro. E, sobretudo, se pergunte: se a pessoa tem fatos e argumentos fortes, por que usar esse artifício de ataque ao mensageiro? E logo depois julga as empresas por elas serem grandes e que não publicariam notícias falsas. As grandes mídias já mentiram pra caramba, mais até que as pequenas mídias. As pichações nazistas pró-Bolsonaro e a cicatriz nazista da estudante sei lá o que. E além disso, preste atenção, elas não estão só com o Intercept. Agora nós temos grandes jornais com esse material e eles jamais iriam publicar algo de tamanha relevância que amanhã alguém pudesse dizer que é mentira. Isso que você tá vendo passou por uma avaliação prévia de editores e advogados dessas instituições antes de lançar. Se você entende a estrutura da coisa, você percebe que são mais indícios que apontam para a veracidade dessas mensagens. E não obstante isso, julgo o Arthur com a falácia do espantalho, como só pega fontes de produtor de conteúdo. Provavelmente o Arthur não leu a matéria. Como de costume, ele deve estar se baseando em um raciocínio pronto de algum produtor de conteúdo que ele gosta. E um complemento sobre a falácia da autoridade é que o Arthur ele não monta um cenário como você e nem veste um terno para parecer que é alguém importante. Se vestir bem pode até parecer que você está falando a verdade, mas seus argumentos são tão falhos que escancaram a sua cara de pau. Então uso o mesmo argumento aqui contra você. Se você tem fatos e está fazendo um trabalho justo, por que usar desses recursos como falácias? O outro vídeo sobre as manifestações e o MBL. Você começa o vídeo falando sobre não rotular as pessoas e depois você rotula como liberal e conservador. Você é um incoerente hipócrita. Por que atribuir isso a um lado? Qual a intenção de fazer isso? É um discurso honesto dizer que, olha, você tá vendo isso acontecer na sua cara, mas isso é coisa do PT, viu? Repare bem, nesse vídeo, o discurso faz com que o inscrito ache que, porque um ou outro membro da família dele tem um ou outro pensamento progressista, logo ele é comunista. Nesse outro, o discurso faz a mesma coisa, porém com comentaristas de futebol. Sem contar o mesmo modus operandi com jornalistas, professores, atores, músicos, políticos, etc, etc. E aproveitando que você, liberal conservador, tá aqui no meu canal, eu queria aproveitar para te perguntar se você já parou para pensar no seguinte: o liberal legítimo, que estuda e sabe o que é liberalismo, defende que o Estado deve intervir cada vez menos na vida do indivíduo, certo? Para isso, a nossa Constituição traz alguns direitos que chamamos de direitos negativos. Nós temos outras leis e princípios que, no mesmo sentido, também afastam as garras do Estado malvadão. Alguns deles estão no Código de Processo Penal. Do que eu estou falando? Do princípio do juiz imparcial, que se materializa nos incisos do artigo 254 desse código. Tá, você já parou para pensar por que eles existem? Por que esses incisos estão ali? Eles existem, eles estão ali para evitar que o Estado, representado por um juiz,
use os seus tentáculos para sufocar o indivíduo. Então, cara, acho melhor você estudar mais sobre a perspectiva liberal, porque ela não necessariamente defende a Constituição brasileira ou qualquer outra Constituição, mas sim ela defende a liberdade de expressão. Um juiz deve se expressar como e quando bem querer. Ele pode ser um péssimo profissional julgando sem provas ou sendo parcial, mas se expressar é uma atitude que todo indivíduo tem que ter. Inclusive, isso no meio jurídico ainda é debatido, não é uma coisa unânime ou clarificada, assim como a moral, por exemplo. A moral é totalmente ambígua segundo o juiz que vai definir isso, como pode ver no link que eu vou deixar aqui na descrição. E não vem empurrar essa de coerência lógica dizendo se você é um liberal conservador coerente tem que defender isso ou aquilo. Você não sabe nada sobre liberalismo ou de conservador. Cada pessoa, de esquerda, direita, liberal, conservador, comunista, etc., pensa de um jeito e escolhe apoiar certos posicionamentos, mesmo dentro de outras caixas, como por exemplo uma feminista que não defende o aborto ou um conservador que quer privatizar algumas empresas. Então, Dad, muito obrigado pela desonestidade intelectual. Você faz um grande desserviço para todos nós.